Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer um resumão, né, de tudo que pode acontecer, né, das complicaçõezinhas, sequelinhas da cirurgia de retirada dos tumores da dona parótida, né? Vim trazer esse vídeo de uma maneira bem resumida para vocês, falando tudo que pode ou não acontecer, porque a gente lê tanta coisa, né, pessoal? Então, nesse vídeo eu vou trazer a real para vocês, a orientação corretinha, certo? Antes de mais nada, você que caiu aqui de paraquedas no meu conteúdo de tumor de parótida, já saiu eu falo da cirurgia, enfim. Prazer, meu nome é Vanessa Vins. Aqui o ponto central do meu canal é tumor de parótida, mas aqui eu tenho o universo de glândula salivar, paralisia facial, disfunção de saliva, alteração, enfim, gente, tratamento oncológico, tudo desse universo de glândula salivar eu tenho por aqui, né? Uma vez que eu passei por esse diagnóstico, né? Eu tive tumor de parótida, então eu sei o quanto é difícil encontrar esse conteúdo. Aqui vocês vão encontrar toda a minha trajetória, como é que eu descobri, como que foi minha cirurgia, meu pós-operatório e vidinhos assim que nem esse que eu vou fazer hoje, onde eu explico muitas coisas, não só da cirurgia, mas de outras coisas da dona parótida e companhia, porque eu, Vanessa, tive que aprender lá atrás para lidar com as minhas questões e graças a Deus eu tenho sempre a oportunidade de estar sempre aprendendo, porque aqui eu faço várias lives, né, com vários médicos, vários profissionais de saúde que eles trazem esse conteúdo médico aqui para o meu canal. Então, você está caçando informação sobre esse universo de glândula salivar ou saliva, enfim, é aqui que você vai achar. Então, já aproveita, já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário, porque assim o YouTube fala, nossa, que vídeo bacana, e ele recomenda para mais pessoas. E eu chegando para mais pessoas, consequentemente, eu consigo ajudar mais gente, né, pessoal? Que olha, é um conteúdo difícil, específico, a gente tem pouca coisa e a pouca que tem é tudo complexa, às vezes é meia perdida, né? Então aqui vai ter uma boa clareza, uma boa orientação. Certo, pessoal? Já aproveita, já se inscreva no canal. E aí, dona Vanessa? Bom, pessoal, eu vim trazer um resumão das possíveis complicações ou sequelinhas que podem acontecer aí depois que você retira os tumores na parótida, né? Então, você que vai fazer a cirurgia, quer saber um pouquinho mais, eu vou dar um breve resumão. Antes de eu começar o vídeo, eu sempre falo isso em todos os vídeos que eu falo das sequelinhas, né? Enfim, ou das complicações. Não é porque eu estou falando aqui que você necessariamente vai ter, tá, gente? Eu falo aqui é que possivelmente pode ser que você venha ter esse tipo de complicaçãozinha, tá? Mas não é todo mundo que passa pela cirurgia da parótida e tem todas as complicações possíveis, certo, pessoal? E hoje, graças a Deus, eu vendo com esse trabalho que eu faço, eu vendo tanta gente que passa aqui nas minhas plataformas, que operam, fazem a cirurgia da parótida, né? Graças a Deus, a grande maioria das pessoas, olha, frisa bem isso que eu tô falando para vocês agora no começo do vídeo, tá? Já tô falando isso no começo para que vocês fixem isso no coraçãozinho de vocês e vão operar tranquilamente, tá? Hoje em dia, graças a Deus, a grande maioria das pessoas fazem a cirurgia e não tem tantas intercorrências assim no pós-operatório, tá? Graças a Deus eu venho vendo uma grande leva de pessoas que passam aí pela cirurgia sem grandes complicações, graças a Deus, certo, pessoal? Porque hoje a medicina é muito mais avançada, tem muito mais tecnologia, os médicos estão cada vez mais com técnicas cirúrgicas mais atualizadas, então hoje a probabilidade de se ter várias complicações é muito difícil, tá, gente? Então, se fixem nisso e eu tenho certeza que a cirurgia de vocês vai ser um sucesso e depois vocês me contam, certo? Vou começar falando das sequelinhas mais básicas, né? São complicações e sequelinhas. Eu não gosto muito da palavra sequelinha, né? Enfim, mas existem aí algumas complicações temporárias e outras que ficam permanentes, então, consequentemente, é uma sequelinha, tá? Existem umas complicações muito básicas que não só, né? Qualquer cirurgia pode dar complicação, né, gente? Mas existem as básicas, existem aquelas que são propriamente da dona parótida, tá? Uma das possíveis complicações que pode acontecer são inflamações e infecções, né? Assim como qualquer outro tipo de cirurgia também, né? Não só
a da dor na parótida, outros tipos de cirurgia, qualquer lesão na pele, eu acho que todo mundo, qualquer ser humano que caiu, se machucou, teve algum raladinho, alguma coisa, ou tirou um bife da unha, enfim, alguma coisa já inflamou ou infeccionou em você, né? Então, com cirurgias, gente, é a mesma coisa, porque é uma laceração na pele, é um rasguinho na pele, né? Então, todo machucadinho, todo rasguinho, ele é suscetível a ter aí inflamações ou infecções, tá? Mas, gente, difícil isso acontecer em cirurgia de parótida, tá? É muito difícil, mas pode acontecer? Pode, como eu sempre falo nos vídeos, né? Tudo pode acontecer. Mas é muito difícil acontecer inflamações e infecções na cirurgia da parótida, tá? Eu mesmo, dona Vanessa, eu sempre falo para vocês em todos os vídeos, não se assemelhem ao meu pós-operatório. Por quê? Porque o meu pós-operatório, ele foi extremamente atípico, porque eu tive várias complicaçõezinhas. Mas por que, Vanessa? Porque meu organismo quis, porque isso depende muito do quê? De cada organismo. Né? O meu organismo não é igual ao seu organismo, né? Nós temos organismos diferentes porque somos pessoas diferentes, cada um reage de alguma forma, né? E o meu organismo na época ele estava lá sensível e aí ele ficou mais suscetível a ter essas complicações. E eu tive não só uma, mas 3 infecções na cirurgia da parótida. Mas, gente, isso é difícil. Vamos lembrar que minha cirurgia foi há 14 anos atrás, então antigamente era tudo muito mais complicado, né? Hoje em dia é o que eu falei, a medicina é muito avançada, né? Então não se assemelha ao meu pós-operatório, tá? E hoje, graças a Deus, é muito difícil alguém ter inflamação e infecção da cirurgia da parótida, certo, pessoal? É difícil? É muito difícil. Se você quer saber um pouquinho mais de inflamação e infecção, eu tenho aqui no meu canal. Dentro da playlist, eu tenho uma playlist só de pós-operatório, tá, gente? Que tem ali de A a Z de tudo que pode acontecer, certo? Esse vidinho que eu tô gravando hoje vai ficar nessa playlist. Se você quer saber mais de inflamações, infecções, pus, enfim, eu tenho um vidinho só para isso. Depois que você assistir esse vidinho, eu sugiro que você assista se você quiser saber um pouquinho mais, certo? Então, qualquer cirurgia pode inflamar e a da dor parótida não fica de fora, tá? Mas é difícil acontecer? É muito difícil, com a graça do Senhor Jesus, certo? Certo. Outra complicaçãozinha, né? Outra sequelinha permanente que vai acontecer, né? Essa que vai, é a cicatriz da dor parótida. Pois é como eu falei para vocês, havia dito para vocês, qualquer laceração na pele, gente, qualquer machucadinho, deixa a cicatriz, né? Porque a pele cortadinha, ela não volta 100% ao normal, né? Fica sempre aquela cicatriz. E aí a cicatriz da dor parótida é a mesma coisa de todas as outras cicatrizes aí, de qualquer outro tipo de cirurgia, né? É uma sequelinha permanente que fica lá a cicatriz. E a cicatriz da dor parótida, ela é uma cicatriz que ela não é tão pequena, né? Normalmente, a grande maioria das pessoas, a minha cicatriz é a padrão, que é um cortinho daqui, vai da borda da orelha e desce para o pescocinho, certo? Essa aqui é a cicatriz mais padrão da cirurgia da parótida. Existem uma ou outra variação, algumas variações, mas essa daqui, 87% das pessoas que operam a parótida tem esse tipo de cicatriz aqui, tá? Gente, cicatriz, apesar dela ser um pouquinho grandinha, vocês podem ver que a minha extremamente quase nada, né? Ela é muito sutil. Olha que o meu pós-operatório, a bichinha sofreu, viu? Então, mesmo assim, a minha cicatriz, ela é lindinha. Se eu não falar que eu operei, ninguém percebe, né? E eu não fiz absolutamente nada. Então, o tempo foi o melhor remédio para tudo, né? Então, apesar de ser um pouquinho grandinha, a cicatriz ela fica bem bonitinha, né? Então não precisam aí, apesar dela ser um pouquinho grandinha, né? Não precisam aí ficar preocupados, porque com o tempo ela fica uma gracinha e quase nada. A minha querida marquinha da vitória que eu chamo, né? Eu tenho alguns vídeos aqui, dentro da playlist do pós-operatório, eu tenho uma outra playlist escrito cicatriz. Se você quiser saber um pouquinho mais de como cuidar da sua cicatriz no pós-operatório, quais são os tipos de cicatrizes que você pode ter, né? Eu tenho um vídeo que eu mostro os tipos de cicatriz. Então, se você quiser saber mais um pouquinho da cicatriz, depois que você assistir esse vídeo, sugiro que você assista aí essa playlist que eu tenho de cicatriz, certo? Então, a cicatriz ela é uma sequelinha
permanente que fica aí de cirurgia da dona Parotti, não só dela, mas de outras cirurgias também, certo? Agora eu vou entrar nas complicaçõezinhas e sequelinhas que são próprias da cirurgia da dona Parótida. Eu acho que a mais temida, a que vocês estão mais aguardando eu falar, é o que? É a paralisia facial, né? Acho que o grande medo, né, de quem opera, de quem vai passar pela cirurgia da parótida é a paralisia facial. Por que ela pode ocorrer? Gente, paralisia facial, a dona parótida, ela fica aqui, certo? A bonitinha fica aqui. Os nossos nervos faciais, eles nascem aqui na base do crânio e se ramificam aqui na dona parótida, certo? Então, eles ficam tudo entranhado na dona parótida. Para o médico fazer a cirurgia, para retirar o nódulo daqui, o que ele precisa? Né? Ele vai abrir a pele, ele vai deixar exposto, vai manipular os nervos faciais para poder tirar a parótida, né? Abrir a parótida, tira o tumor da parótida, ou tira metade da parótida, ou a parótida inteira e põe esses nervos faciais novamente no lugar. Esta manipulação dos nervos faciais pode ser que a pessoa tenha a paralisia facial. Gente, isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Hoje, olha, fixa isso que eu tô falando para vocês, porque eu falo com propriedade que eu vejo muita galera operando. A grande maioria das pessoas que operam a parótida não ficam com paralisia facial, tá? E quando ela ocorre, eu vou dar uma porcentagem que vocês gostam de porcentagens, né? 100% de pessoas que operam a parótida, 95% não ficam com paralisia facial. 5% acabam tendo paralisia facial. Desses 5%, 4% são a paralisia facial temporária, ou seja, ela vai embora depois, certo, pessoal? Desses 5%, 4% são pessoas que vão ficar com uma paralisia facial temporária, ou seja, depois que você passa o pós-operatório, faz uma fisioterapia, os seus movimentos voltam novamente, tá? E 1%, para vocês verem o quanto é difícil, fica com a paralisia facial permanente, tá? Por que a permanente ocorre? Porque há algum comprometimento do nervo facial. Mas é difícil acontecer? Pode acontecer? Pode, tá, gente? Então, assim, a paralisia facial, ela é algo que ela pode sim ocorrer na cirurgia da parótida, mas isso não quer dizer que você vai ter, tá? Toda cirurgia de parótida tem paralisia facial? Não, tá? Graças a Deus, a grande maioria das pessoas hoje em dia que passam aí pela cirurgia da parótida não ficam com paralisia facial. E quando ela ocorre de forma, a grande maioria das vezes ocorre de forma temporária, tá? Ou seja, a pessoa fica alguns dias, algumas semanas, às vezes é difícil, mas fica alguns meses, mas elas voltam ao movimento, tá? E algumas pessoas, esse 1%, existe o comprometimento do nervo por vários motivos, gente. Ou porque o tumor cresceu muito e invadiu o nervo, ou porque, sei lá, durante a cirurgia precisou aí tirar um pouquinho do nervo facial. Aí sim, neste caso, as pessoas ficam com paralisia facial permanente. Mas isso é difícil de acontecer, tá, gente? Então, se você está preocupado aí com a paralisia facial, que realmente ela é algo que ela pode ocorrer, fiquem tranquilos, tá? Eu acho que a gente tem que focar em tirar esse danado de você, que é ele que te faz mal, ele que tá acabando com o seu organismo, né? Então a gente precisa tirar esse danadinho que não faz parte da gente, tá? Mas é lógico que a paralisia facial pode ocorrer, mas graças a Deus, hoje em dia, a grande maioria das pessoas não ficam com paralisia facial. É o que eu falei para vocês, hoje a medicina está muito avançada, as técnicas cirúrgicas estão cada vez mais avançadas, hoje em dia tem vários aparatos que os médicos usam também para facilitar a vida deles, então, graças a Deus, hoje a grande maioria das pessoas não ficam com paralisia facial. E quando ela ocorre de forma temporária, ou seja, ela vai embora, certo? E esse 1% que é difícil, aí tem a paralisia facial permanente. Mas até para permanente hoje em dia, pessoal, eu tenho aqui no meu canal 2 vidinhos, esse aí é para galera da permanente, tá? Esse 1%.
Eu tenho duas lives que eu converso com dois médicos, cirurgiões plásticos, especialistas em reconstrução do nervo da face. Hoje em dia tem aí algumas cirurgias que essas pessoas podem fazer para reconstruir o nervinho. Então, assim, hoje em dia, gente, a medicina está muito, graças a Deus, mais avançada. Vanessa, você teve paralisia facial? Não tive, tá, gente? E olha que eu operei há 14 anos atrás, o meu tumor estava imenso, numa região muito difícil, ou seja, eu tinha todas as possibilidades de ter a paralisia facial e eu não tive nenhum resquício dela, tá? Assim como meu pai também, gente, meu pai, para quem não sabe, meu pai passou por 2 cirurgias de retirada de tumor de parótida, né? Ele também teve tumor de parótida, acho que faz uns 3, 4 anos atrás. Nossa, como passa o tempo, né? E ele operou lindamente os 2 lados e não teve nenhum tipo de paralisia facial também. Ele operou pelo SUS, tá, gente? Então, assim, é algo que pode acontecer, isso não significa que você vai ter, tá? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a paralisia facial, eu tenho dentro da minha playlist de pós-operatório, né? Eu também tenho uma playlist só de paralisia facial, falando aí um pouquinho mais sobre elas. Tem vários vídeos que eu explico, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre elas, depois que você assistir esse vidinho, eu sugiro que vocês assistam esse de paralisia facial. Certo, pessoal? Mas olhem, fiquem tranquilos. Graças a Deus, a grande maioria das pessoas hoje em dia não ficam com paralisia facial. Tá? Eu tô frisando bastante isso para que vocês consigam. Eu sei, eu já tive no lugar de vocês, gente. Então eu sei o medo que vocês estão, tá? Então por isso que eu estou frisando bastante esses pontos, porque eu já tive aí do outro lado. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto a gente fica com medo, assustado, enfim. Então fiquem tranquilos, tá? A grande maioria das pessoas hoje em dia não tem paralisia facial, certo? Outra sequelinha ou complicaçãozinha, enfim, né? Essa é mais complicaçãozinha, que pode vir a acontecer é o famoso seroma ou saliva, né? Nossa, Vanessa, o que é isso? Bom, enfim, gente, eu vou dar um breve resumão também do seroma saliva. Você tem alguns dias de pós-operatório, alguns dias, algumas semanas, né? Ou às vezes até meses. Isso é mais difícil em mês acontecer, tá? Mas normalmente é em dias ou em semanas que você tá lá com a cirurgia, certo? Tá se recuperando o corpinho do pós-operatório. De repente você vai comer e forma uma bolsinha aqui, começa a inchar a sua bochechinha. E aí inchou, você comeu e começou a inchar. E você ficou com aquele inchadinho ali, certo? Esse inchadinho, normalmente, na grande maioria das vezes, é o famoso seroma ou saliva, né? O que é isso? Embora eu fale seroma ou saliva junto, pessoal, eles são coisas diferentes, tá? Mas é que eles podem ocorrer da mesma forma, né? Ou seja, a pessoa vai se alimentar e aquela bochechinha incha, né? Você vai comer, aí começa a inchar, né? Ao lado que você fez a cirurgia, né? O seroma, gente, é um líquido transparente, sem cheiro, né? Que o organismo, não só em cirurgia de parótida, ele pode aí acabar desenvolvendo, né? Por quê? Porque você tá lá fazendo o processo de cicatrização, né? E aí, de repente, ficou uma lacuna, né? Entre a sua pele e o seu músculo. O nosso organismo, ele é tão esperto, falou assim, oxi, por que tá uma lacuna ali, tem um buraco? Não, vou encher de líquido. Então ele coloca o seroma ali para preencher aquele espaço vazio, certo? Esse é o famoso seroma. E a saliva, Vanessa, por que você fala ela junto? Porque este líquido que fica retido pode ser saliva também. Por quê? Vocês esquecem que a dona parótida é o quê? É uma das nossas glândulas salivares. E elas produzem e armazenam o que, nossa querida? Salivinha, tá, gente? Então, quando tá fazendo o processo de cicatrização, como o médico ele mexe na dona parótida, a parótida ela tem um caninho que excreta, que joga a saliva para a boca, certo? Então, como ele faz essa manipulação, o caninho, quando tá fazendo o processo de cicatrização, ele fica meio perdido. Ele fala, oxi, para onde que é para jogar saliva, né? E aí ele acaba jogando a saliva, vai jogar a saliva para a boca e aí a saliva fica retida neste vãozinho, certo? Nessa lacuninha desse espaço. E ela faz aquela bochechinha alta, né? Ela faz aquele inchacinho alto. Você vai se alimentar, né? Aí incha, né? A bochechinha, certo? Às vezes, pessoal,
esse líquido, o seroma ou saliva, ele pode ficar somente retido, né? Ou às vezes ele abre um buraquinho na cicatriz e vaza para fora. Este buraquinho chama-se fístula, né, salivar, onde o organismo ele fala, preciso tirar esse líquido de mim, certo? Aí o que ele faz? Ele abre um buraquinho na cirurgia, na cicatriz, assim, bem pequenininho, e começa a vazar o seroma ou a saliva, certo? Às vezes, quando este líquido não sai, ele fica retido, aí depende muito do seu médico. Aí isso, gente, entra numa conduta médica, tá? Por quê? Porque tem médicos que esse líquido que fica retido, que não sai para fora, né? O seroma saliva que fica retido, tem alguns médicos que optam por deixar, né? Porque às vezes o próprio organismo absorve. Tem médicos que preferem fazer punção quando não sai, né? Vão fazer punção, enfim, aí depende do que? Da conduta do seu médico, tá? Mas algumas pessoas, o organismo ele abre aqui o buraquinho e vaza, certo? Aí quando tá vazando, o seu médico também tem algumas condutas que ele pode tomar e aí depende muito do seu médico, certo, pessoal? Mas isso é algo que pode acontecer, não significa que você vai ter. Eu, dona Vanessa, eu tive aí o famoso seroma saliva, né? Mas o meu, como eu havia dito para vocês, eu sempre vou reforçar isso porque realmente foi extremamente atípico. Hoje eu vejo a grande maioria das pessoas passarem lindamente pela cirurgia da parótida sem grandes complicações. Eu tive aí o seroma saliva e o meu foi mais atípico, né? De vez ficar dias ou semanas, como a grande maioria das pessoas ficam, né? Eu fiquei com 3 meses vazando, mas o meu é porque eu passei por infecções. Gente, o meu pós-operatório foi atípico, então não se assemelha ao meu pós, tá? O meu pai, ele teve seroma nas 2 cirurgias, só que ele teve, tipo assim, acho que uns dias, acho que foi tipo 3, 4, 5 dias no máximo, tá? Então, para vocês verem aí que não é algo que fica, né, muito tempo, é algo que pode sim acabar ficando muito tempo, mas depende muito de cada organismo. Mas a grande maioria das vezes, quando ocorre, né, vamos lembrar que pode ocorrer, isso não significa que você vai ter, tá? Quando ocorre o seroma saliva, na grande maioria das vezes, né, ela é rápido, né? São alguns dias e algumas semanas e raramente alguns meses, certo, pessoal? Se você quer saber mais sobre o seroma saliva, eu tenho não só um vídeo, mas eu tenho uma playlist só falando de seroma ou saliva aí. Inclusive, nessa playlist, gente, eu tenho dicas de coisas que você pode fazer para evitar o seroma saliva. Olha que bacana, né? Então, se você quiser saber mais, depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que você assista aí essa playlist de seroma saliva, certo? Outra coisa, pessoal, que é muito confundido com seroma saliva, só que, por quê? Porque ele ocorre da mesma forma, tá? Só que isso que acontece só mais para frente da cirurgia, né? Eu sempre falo que quem opera a parótide é um filho pro resto da vida, né? E as pessoas não entendem o que eu falo. Por quê? Porque existem alguns tipos de sequelinhas que podem ocorrer anos após a cirurgia. Ai, Vanessa, pois é. Existe uma complicação, uma sequelinha que fica da cirurgia da parótida, que ela é muito semelhante com seroma saliva, né? A pessoa vai comer, só que de vez ficar bolsinha, vaza, escorre um líquido para fora, né? Ai, a fístula salivar, Vanessa. Não. O que acontece é que a pessoa já passou pelo pós-operatório. A pessoa tem, tipo, meses de cirurgia. A pessoa tem anos de cirurgia. Vanessa, eu tenho 10 anos de cirurgia e de repente começou a sair uma aguinha aqui, perto ou na cicatriz da cirurgia. O que é isso? Existe essa possível sequelinha, isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer? Pode. Ela chama-se síndrome de Frey. O que é isso, Vanessa? Toda vez que a pessoa vai comer, se alimentar, né, o teu organismo solta uma aguinha próximo ou no local da cirurgia, né, solta para fora aqui na pele, como se fosse o suor, porque é um suorzinho, né? O nome científico da síndrome de Frey é sudorese gustatória, né? Ou seja, toda vez que a pessoa vai se alimentar, essa aguinha ela escorre. Mas isso, gente, pode acontecer. Isso não significa que você vai acontecer. Muita gente acaba confundindo com seroma saliva, mas pensem assim: se você não tem dias, semanas ou
sei lá, acho que mês não, mas se você não tem dias ou semanas de cirurgia e acontece isso, você tem o seroma saliva. Se você tem meses ou anos de cirurgia, isso é a síndrome de Frey, tá bom? Eu tenho síndrome de Frey, tá? A síndrome de Frey ela tem graus diferentes, então tem gente que acaba desenvolvendo ela e ó, nem percebe, porque é extremamente sutil. E tem gente que tem um grauzinho mais acentuado, assim como o meu, tá? A gente vai comer e escorre um suorzinho aqui da pele, próximo da cicatriz ou na cirurgia, tá? Vanessa, por que isso acontece? Gente, quando a gente vai fazer a cirurgia da parótida, na hora que faz o processo de cicatrização interna, tá? Lá dentro, os caninhos vão se colar, né? E aí acabam eles colando de uma forma invertida. E aí, onde era para a sua saliva escorrer, né? O seu cérebro ele dispara para a saliva escorrer, o suor ele acaba escorrendo, os caninhos eles se invertem. Nossa, Vanessa, é basicamente isso, tá, gente? Aí você vai se alimentar, mas toda vez que a gente vai comer acontece isso? Toda vez, tá? É o que eu falei, existem graus diferentes. Tem pessoas que nem sentem, pessoas que nem percebem, tem e nem percebe, e tem pessoas que percebem porque é um pouquinho mais acentuada, assim como a minha, tá? Vanessa, tem tratamento para isso? Aí tratamento depende muito, ela não tem cura, mas tem uns tratamentinhos que dá para fazer aí de forma temporária, né? Porque existem aí muitas coisinhas hoje no mercado que dá para fazer, mas cada um vai dar sua adaptação. Lembrando, gente, que isso pode acontecer, isso não significa que você vai ter, tá, gente? Então, eu tô falando aqui porque possivelmente pode ser que aconteça com você, tá? Mas isso não significa que o que vai acontecer, certo, pessoal? Meu pai não tem síndrome de Frey, a grande maioria das pessoas acabam não tendo, tá? Mas existem pessoas que sim, eu acho engraçado porque tem pessoa que tem 10 anos de cirurgia e fala, Vanessa, olha, eu operei a parótida fez 10 anos atrás, mas tá saindo uma água aqui, ó, do rosto, o que é isso? Síndrome de Frey, tá? Então passe no médico de vocês, quando vocês tiverem anos de cirurgia, gente, pessoa que passa pela cirurgia da parótida precisa fazer acompanhamento médico, tá? Anualmente, mas o meu foi benigno, também, tá bom? Por quê? Porque infelizmente o tumor de parótida ele pode ter recidiva. O que é a palavra recidiva? Ele pode voltar. Pois é, gente. Infelizmente, tá? Então por isso que a gente anualmente precisa fazer aí pelo menos um exame de imagem para ver se tá tudo bem. Então, existem umas pessoas que 10 anos Vanessa, tá saindo essa água. E aí é a síndrome de Frey. Então passem no médico de vocês, né, para ver se realmente é a síndrome. E aí vocês entrem em comum acordo com o médico de vocês, encontram um tratamento mais legal para isso. Certo, pessoal? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a síndrome de Frey, eu tenho não só um vídeo, mas eu tenho uma playlist só sobre ela. Inclusive, em um dos vídeos eu mostro a minha, né? Como que é. Tô lá comendo e mostro para vocês como que é. Certo, pessoal? Eu acho que para fechar aí também eu tenho uma outra sequelinha que pode ficar aí, pode ser que você tenha, isso não significa que você vai ter, que é o lobo da orelha. Ele fica adormecido. Nossa, Vanessa, como assim? Quando a gente opera, a gente vai passar a mão no nosso rosto, a gente, do lado da cirurgia, fica adormecido, né? Fiquem tranquilos. Isso é muito comum de acontecer e ela é temporária, tá? Fica adormecido, parece que a gente tá pegando, não tá pegando em nada. Isso é muito comum. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando de dormência, perda de sensibilidade. Isso é muito comum acontecer, mas isso gradativamente vai indo embora, tá? Isso é normal. Isso é porque manipulou bastante o nervo facial, então o lado da cirurgia fica meio adormecido. Mas isso você vai vendo que 1, 2, 3 dias vai sumindo, certo? Só que na orelha, pessoal, o lobo da orelha aqui, ó, a grande maioria das vezes, não é todas as pessoas, ele fica adormecido com essa cirurgia. Ele tem essa perda de sensibilidade. Por quê? Porque quando o médico ele vai fazer a cirurgia, né, ele precisa fazer esta incisãozinha aqui. E durante esse cortinho, né, e até no processo de cicatrização também, né, a gente tem uma área muito vasta, muito rica aqui anatomicamente, né? Então tem não só o nervo facial, que é a estrela aqui da dona parótida, mas a gente tem outros nervinhos e vasinhos importantes, os nervos sensitivos, né? Então
às vezes, algumas terminações nervosinhas aqui que dão a sensibilidade para o lobo da orelha, na hora da cirurgia, elas são rompidas, né? E aí a gente pode ter essa perda de sensibilidade no lobo da orelha. Não fiquem assustados, porque assim, logo após que a gente opera, a gente não. É o que eu falei, a gente fica meio adormecido, né? Esse lado inteiro. A gente acha que perdeu a sensibilidade do lado. Não, tá? Isso aí é só por causa da manipulação neurofacial. 1 ou 2 dias de cirurgia, a gente começa a sentir o rosto. A gente vai voltando a sentir o rosto normalmente, tá? E aí a orelha é a última que a gente volta a sentir. Tem gente que volta a sentir a orelha 100%, certo? Tem gente, Vanessa, o lobo da orelha também? Tem, tá? Tem gente que sente o lobo da orelha. Tem gente que sente só a orelha sem ser o lobo, que é a grande maioria, né? O lobo fica meio adormecido. Eu mesmo, dona Vanessa, eu sinto a orelha inteira, menos o lobo fica adormecido. E tem gente aí que pode sim não sentir a orelha inteira. Isso é difícil de acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer? Pode, tá? A grande maioria das pessoas ficam somente com o lobo adormecido. Ao longo dos anos eu vou falar isso com propriedade, tá, gente? O meu lobo da orelha, ele é meio dormente, mas isso, gente, melhorou com o tempo, tá? Então quando eu tive 5 anos de cirurgia, eu comecei a ter mais sensibilidade, voltar a sensibilidade do lobo da orelha. Inclusive eu falei isso com o meu médico falou assim, nossa, Vanessa, sério? Sério. Então eu voltei a sentir o lobo da orelha aqui, não 100%, mas eu voltei a uma grande sensibilidade, tá? Então, para vocês verem que tudo pode acontecer. A grande maioria das pessoas só ficam com o lobo um pouco adormecido, tá? Sentem a orelha inteira e fica com o lobo adormecido. Outras pessoas podem sim sentir a orelha 100% e outras pessoas ficam com a orelha, com esse adormecido do lobo, ficam na orelha inteira, tá? Isso depende do que? Organismo, tá? Mas hoje a grande maioria das pessoas só fica um pouquinho com o lobo da orelha adormecido. Gente, isso incomoda na vida? Isso atrapalha? Não. Pelo menos na minha, né? Não atrapalha, não, enfim. Mas se isso for algo que te incomodar, você conversa com o seu médico aí para ver se tem algum tratamento aí que você possa vir a fazer. Mas, gente, a grande maioria das pessoas que tem o lobo meio adormecido não fazem nada porque é uma coisa muito sutil, a gente não atrapalha a nossa vida, né? A não ser o brinco, mas isso aí eu tenho um vidinho só falando sobre isso. Se você quiser saber mais aí sobre a orelha, sobre essa questão, né? Ou o brinco, eu tenho não só um vídeo, mas eu tenho alguns vídeos falando sobre a orelha, né? Porque a orelha está muito próxima aqui da região e ela é uma das que mais afetadas aí em algumas coisinhas. Então, eu sugiro que depois desse vídeo você assista esse vidinho, certo, gente? E para fechar, meu Deus do céu, para fechar, eu falei que eu ia fazer um resumão, hein, ainda. Para fechar só o vídeo para vocês. Essas que eu havia dito, são complicaçõezinhas que estão lá na literatura, tá? Estão lá escritas na literatura médica, né? Mas existem outras complicaçõezinhas e sequelinhas pós-cirurgia, né? Que pode vir a acontecer e que são coisas que podem ser diversas, mas que não existem na literatura. Eu vou dar só um exemplo de uma, tá? Só para fechar o resumão para vocês. Eu gosto de chamar das famosas esquisitices da dona Parótida. Por quê? Porque são sensações e sintomas que lá na literatura não existe, mas que nós que opera, a gente acaba nos comentários, nas nossas conversas, a gente acaba vendo que a gente tem os mesmos sentimentos, sensações e desconfortos, tá? Se a gente trocando figurinha aqui, a gente consegue perceber. Então, eu tenho vários vídeos, eu não tenho só um, eu tenho vários vídeos falando de cada possível complicação aí que você pode vir a sentir. Vocês vão ver aqui, eu tenho uma playlist só de pós-operatório. Nessa playlist eu tenho tudo, se você estiver no seu pós-operatório e estiver sentindo qualquer coisa, gente, procura aqui nessa playlist que possivelmente vocês vão achar, tá? Tem vídeo de dormência, tem vídeo de dificuldade de engolir, tem vídeo, enfim, qualquer coisa que você estiver passando no pós-operatório, tá com alguma sensação, algum desconforto, procura nessa playlist que vocês vão achar, tá? Eu vou dar, como eu falei do desconforto a engolir, eu vou dar esse exemplinho para vocês, tá? Essa é uma possível complicação que pode acontecer aí no pós-operatório. Difícil de acontecer, mas pode acontecer? Pode. E quando ela ocorre é de forma temporária, tá? A dificuldade de engolir.
né? Por quê? Porque como a parótida é muito próxima aqui da garganta, existem algumas pessoas aí que pode ficar com essa dificuldade de engolir, tá? Isso é de forma temporária, tá, gente? Conforme o tempo vai passando aí de cirurgia, você vai ficando ok. E raríssimas vezes, difícil, pode ser pessoas que têm aí alguma dificuldade aí de forma permanente. Isso é difícil de acontecer, tá, gente? Eu só tô dando um resumo das esquisitices da parótida, porque são sensações e desconfortos que pode vir a acontecer. Isso não significa que você vai ter, tá? E lá na literatura, quando você vai procurar, não tem, né? Então, aqui no meu canal, lá na playlist de pós-operatória, vocês vão achar de A a Z de esquisitice da dona parótida, que são coisinhas que podem acontecer, né? Que não estão lá na literatura, mas que pode acontecer de forma tanto temporária quanto permanente, certo? Dei o exemplinho aí do fato do engolir, né? Só para vocês verem que é algo que pode acontecer, mas que não está lá na literatura, mas pode acontecer? Pode, e é de forma sempre, da grande maioria das vezes, temporária, né? E outras raríssimas permanentes. Essa é uma das esquisitices, mas existem outras também que pode acontecer. Certo, pessoal? Vou terminar o vídeo por aqui falando para você que vai operar. Eu sei que é difícil, eu sei que dá muito medo, eu sei que a gente fica extremamente preocupado. Acho que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica em choque, né? Porque ninguém nunca pensa ter doença, né, gente? Principalmente de cunho aí tumoral, né? Acho que a palavra tumor assusta muita gente, mas eu posso falar com propriedade com esse trabalho que eu faço hoje em dia e como pessoa que passei pela cirurgia, né? Que hoje, graças a Deus, a grande maioria das pessoas que operam a parótida, eu fico muito feliz de ver o relato de tanta gente falando: nossa, Vanessa, passei pela cirurgia, tô aqui no meu 3, 4, 5 dias de operada, tô bem, né? Não tenho nada. Então hoje, graças a Deus, a grande maioria das pessoas passam aí pela cirurgia sem grandes complicações. O importante é tirar esse danado que tá aí dentro de você, né? Arrancar ele de você, que ele não te pertence, que é um intruso, é um danado. Não interessa se ele é benigno ou maligno, né? Que algumas pessoas, mas ele é benigno, faz mal, e depois nos outros vídeos vocês veem aí o porquê, tá? Então eu espero do fundo do meu coração, você que vai passar pela cirurgia, que você tenha uma excelente cirurgia, que seu pós-operatório seja maravilhoso, incrível, que o Papai do Céu abençoe você demais, para que você consiga se restabelecer o mais rápido possível. Certo, pessoal? Depois que vocês passarem pela cirurgia, me conta aqui nos comentários se vocês tiveram aí alguma coisinha, né? Enfim, se desenvolveu ou não. Depois vocês me contam aqui e me contam o seu processo de pós-operatório também, que eu quero saber. Certo, pessoal? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!